E uma coisa que vocês dois têm em comum, e eu vejo assim, é que eu tenho a sensação, eu estou dentro do jornal há muito tempo, né? Então eu às vezes não tenho a dimensão do que o jornal é, porque eu convivo lá dentro o tempo todo. Contudo, vocês dois têm uma função fora do jornal, né? E divulgam, e de certa maneira, expõe o conhecimento de vocês através do jornal. O que o Jornal de Beltrão representou profissionalmente para vocês? Assim, eu imagino que trouxe visibilidade, que auxiliou, né? Mas eu vejo o jornal como uma coisa muito rica. Tanto é que se a gente ficasse entrevistando aqui, a cada encontro, os colunistas do jornal, ia ser muito interessante. A gente não vai fazer exatamente isso, mas enfim, são pessoas que são referências. É o caso do Rodrigo. Eu acho que em Beltrão, quando alguém pensa em direito da família, logo lembra Exatamente. de Rodrigo Dalla Valle. Aham. Quando alguém pensa hoje em psicologia, em um psicólogo, lembra do Érico, né? Ele é uma das principais referências também. O que o Jornal de Beltrão representou para vocês? Na verdade, quando eu terminei a minha formação, quando eu terminei a faculdade, enfim, e no começo da advocacia, de uma forma geral, você vai se encaixando. Eu creio que na psicologia, em outros ramos também, na própria medicina, você vai estabelecendo conexões mais fortes com determinados ramos, né? E o ramo da família me atraiu muito, porque eu me identifiquei. E isso fica demonstrado pelo jeito que eu falo. Você ressaltou a expressão do amor, que eu amava os meus colegas lá da adolescência. Naturalmente foi algo mais próximo de mim. Pelas questões psicológicas, que envolvem as questões emocionais. E depois que eu acabei fazendo a especialização nessa área, eu pensei assim, se eu gosto tanto, e tive, claro, incentivo de amigos, tinha um amigo em especial que eu gostaria até de mandar um abraço, o Williams Costa, que era do Gerencie Sua Vida, você deve lembrar dele. Sim. E ele falou, por que você não escreve a respeito para as pessoas, além de terem a informação, serem educadas nesse sentido, saberem melhor, claro, obviamente, além dos próprios direitos, mas saber do valor que tem a família quando você lê uma matéria sobre o divórcio e os impactos que isso tem. Para você saber o valor da sua família, quando você sabe o impacto que tem uma pensão alimentícia, a disputa de uma guarda, não é? O fato de você, não posso estar vendo o meu filho, isso tudo teve uma causa, teve uma origem. Se foi culpa sua ou não, hoje nem se discute mais juridicamente, mas você faz uma reflexão. Então, o sentido e a importância de escrever para o jornal é essa de educar, de informar mesmo as pessoas, com a importância que eu acho que esse assunto tem. Não é à toa que eu comecei a escrever para o Jornal de Beltrão, depois de uma boa conversa com o seu Ivo, e lá, o Ivo Pegoraro, e ele me alertando, doutor, assim, já teve outros colegas seus que começaram a escrever, escreveram 3, 4, 5 meses, e pararam. E eu fiquei pensando naquilo, meu Deus do céu, será que é difícil? O que pode acontecer? E eu vi que realmente você tem de ter assuntos que interessam as pessoas, não é só minha, eu estou falando para as pessoas. A tentativa de falar de forma mais simples, que ligue realmente aquelas pessoas a esse ramo, a essa área. E lá eu comecei em 2009. E nós estamos em 2022, já vão para 14 anos. Eu estava fazendo uma conta rápida esses dias, são mais de 500 publicações. Nossa. O Érico também escreve para o jornal, agora mais esporadicamente. Mas a importância de você ter matérias que sejam relevantes, que você não escreva por escrever, que saiba que aquilo vai ter alguma conexão, que você está passando alguma coisa, como se fosse um amigo ajudando o outro. Entende? Eu quero dizer coisas para você que podem te ajudar. Como eu leio coisas que me ajudam, que me formam, que me fazem evoluir. Então sempre foi essa a intenção, assim, sabe? De instruir. E eu nunca mais conversei com o seu Pegoraro a respeito dessa questão, mas certamente ele vai assistir, ou enfim, se chegar ao conhecimento dele, estamos aí.
14 anos depois. Interrompendo de novo, né? Eu sou meio Faustão às vezes. Ele tem esse tenho um problema, hábito meio Rodrigo. Faustão. Eu digo que eu tenho que conter o tio italiano que existe dentro de mim. Se algum momento acontecer, Rodrigo, de tu receber um corte, memoriza o que tu tem pra falar e traz de novo depois, entendeu? Tá. Eu vou anotar. Agora fui eu que esqueci o que eu ia falar. Né? Olha aí. Não, mas deixa eu puxar o gancho aí, então. Eu iniciei a atividade como psicólogo e psicanalista aqui em Beltrão foi em 2009 também. E quando eu retornei para cá, eu fui fazer a faculdade fora, saiu uma matéria, então, falando sobre a clínica, né? A primeira clínica de psicanálise na cidade e tudo mais. E nesse momento, foi a Cris quem fez aquele sabadinho. Isso, né? Foi ela quem fez a matéria. E aí ela disse, Érico, quando tu quiser escrever para o jornal, aí fica à vontade. E aí então tá bom, né? E aí eu comecei, volta me mandava um texto, outro até que enfim foi se transformando em algo que, legal, né? Eu não sei te dizer em quantos textos eu me encontro hoje, assim, né? Acho que eu teria que dar uma olhada. Mas eu gostei de uma palavra que tu utilizou ali, Rodrigo, que foi sensibilidade. Né? Eu acredito que para te escrever, tu precisa ter sensibilidade, né? Tu precisa captar essas questões do cotidiano ou da tua profissão e conseguir transformar em palavras algo que vai acrescentar, né? Eu acho que a gente tem aí essa convergência muito legal, que é de poder estar transmitindo. E respondendo a pergunta do Luciano, quando isso sai no jornal, isso traz uma legitimidade para a tua escrita, né? Então, quando tá ali, digamos assim, tudo bem, claro, 2009 era outra época, né? Mas existe uma diferença de quando tu publica na internet, ou no Facebook, ou no Instagram, ou o que for. Existe uma diferença de quando isso está sendo vinculado no jornal. Sim. Isso traz assim, um peso extra. E eu acredito que isso contribuiu muito, muito mesmo, né, para que eu pudesse crescer profissionalmente aqui. Porque, enfim, era isso, né? É o psicólogo que escreve para o jornal. Sim. Né? Então, respondendo a pergunta do Luciano, assim, eu acho que vai muito por aí. Assim, maximiza aquilo que tu está tentando transmitir, né? E outra, é sempre um desafio, porque como são matérias semanais, Luciano, você pensa, eu vou escrever sobre o que tem relevância. Uhum. E a origem dos temas é a mais diversa. Eu estou nessa área faz quase 20 anos. Né? Início da carreira, com o direcionamento para essa área de família. Uhum. De uma conversa com as pessoas surgem as ideias. Uhum. De uma matéria, de uma publicação, de decisões judiciais sobre o tema, sejam minhas ou seja de outros colegas, você acaba transformando isso num texto. Eu acho curioso porque teve uma vez que eu tinha uma amiga, ela era divorciada e ela tinha muito constrangimento na hora de preencher uma ficha ou um cadastro pela internet, um hotel, estado civil, divorciada. Isso era um peso para ela. Até constrangedor em algum tempo. Isso gerou matérias, né? Sim, e aí você vai... Isso é forte. Isso é forte. E aí você vai descobrir, você pesquisa e você vê como lá no Congresso Nacional tem projeto de lei para tudo. E tinha um sobre se transformar o estado civil da pessoa divorciada em solteiro. Que era o desejo dela. Não é? Eu não sou divorciado. Ela não queria admitir. Parece uma coisa que vem daquele tempo ainda que havia o desquite. Você é o que você é desquitado ou desquitado. Era uma coisa... É um pouco pejorativo, né? Pejorativo. Ou que num tempo que não se podia divorciar, ficava uma coisa assim... Aquela é mulher separada. Sim. Vocês lembram dessa... Um preconceito. Um preconceito. Muito preconceito. E tinha ainda essa situação. E, enfim... E eu acabei abordando o tema e lembrando dela. Então, são questões, a gente pode conversar algo aqui e vai ficar na minha memória. Pô, eu vou falar isso sobre é muito legal. Por isso que eu insisto nessa questão da sensibilidade, né? Que tu tá ali, tu pegou uma... Teve um texto que eu escrevi, estávamos eu e meu irmão ali na frente do prédio onde nós temos a clínica. E aí estava passando uma moça na frente, né? E um homem de dentro do carro estacionado, chamou ela, né? E ela passando não atendeu. Né? E ela seguiu caminhando, não atendeu. E eu, na minha ingenuidade, quis ajudar e falei assim, o rapaz está te chamando. E ela me olhou e falou assim, nem sei quem é. E seguiu caminhando. Né? De repente o homem sai de dentro do carro, né? Olha para nós e fala assim, essas feias que se acham, né? E atravessa a rua. Né? Isso já serviu para eu, não, preciso escrever sobre isso. Né? Na hora, assim, sair dali já... Teve um insight. Exatamente, é isso, né? Tu presta atenção naquilo que está acontecendo, tu pode transformar em algo que vai favorecer, para que tu possa
transmitir algo de importante ali. É isso. A percepção que tu tem no cotidiano, a sensibilidade que tu tem vai se transformar em algo que vai trazer aí algo para as pessoas que estão e para os leitores, né? Teve uma questão que a gente estava abordando antes, foi uma matéria especial para mim e que me gerou uma lembrança de uma questão pessoal sua, que foi o nascimento da minha filha, da Sofia. Dias antes eu escrevi uma matéria. Ali foi pura sensibilidade, não teve nada a ver com instrução, nada. Foi uma coisa muito pessoal. Sim. E, enfim, ela é minha única filha, hoje ela tem 6 anos. Sobre o nascimento de um pai. Não era o nascimento dela, era o meu nascimento, a minha transformação como um pai. E ali a gente se expressa. A escrita é algo fantástico para você demonstrar muitas coisas, né? E lembrei, tempos depois, acredito, quando você, num gesto nobre e de coragem, né? Registre-se, enfim, pediu a sua noiva, a sua namorada na época, em casamento, numa matéria, numa coluna do jornal. Exatamente. Então, existe essa exposição, que são coisas muito particulares, mas assim, você deixa transparecer que é algo muito importante para você, a ponto de, olha, as pessoas vão ter acesso a isso. São coisas minhas. Sim. Como estão tendo acesso agora, né? Desse podcast, desse bate-papo, a coisas nossas, né? A gente não vê aqui, como o Luciano bem colocou, para não ser técnico, sabe? Para não ser uma palestra, não é um seminário, é um bate-papo, uma conversa. Né? E é interessante a dimensão disso que muitas vezes nós não temos, né? Porque quando eu fiz esse pedido para a Gabi, né? O título era um pedido para a Gabriela. Aí teve toda uma reviravolta para que ela pudesse receber o jornal antes de outras pessoas, né? Contarem para ela, né? Então eu tive que fazer todo um malabarismo, enfim, que acabou dando muito certo. Foi feliz. Né? E aí o pessoal do jornal procurou ela saiu na capa do jornal do dia seguinte, assim, dizendo que ela tinha aceitado, enfim, e tudo mais. Então, assim, o texto, ele, por mais que a gente traga muitos elementos que são técnicos, mas nós estamos falando de nós mesmos ali, né? Às vezes a gente aumenta um pouquinho o volume. Claro. Dá uma decorada, né? O texto permite isso, né? Que você dá uma enfeitadinha. Mas para beleza, para tornar mais emocionante, né? Sim. Essa coisa de às vezes poder deixar ele mais pessoal, né? Às vezes tu poderia estar falando de que coisa bonita que é isso do nascimento de um pai, né? Ou do nascimento de um casamento, isso é muito legal e como isso comove as pessoas, como isso chama a atenção, né? Isso é muito legal. Verdade e emoção. Você se demonstrar autêntico ali, enfim, por onde você andar. E esses são valores que você a gente estava falando de como é mais difícil fazer amizades depois de velho, né? É uma expressão que a gente podia substituir. Né? Depois de certa idade. Depois de uma certa idade, você sabendo ou descobrindo quem é você vai sendo mais seletivo, como bem disse o Luciano. E isso tem a ver com a vida de forma geral e que se expressa pelas nossas profissões. Né? Exatamente.